Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer ouvir gente que olha a sua carreira sempre à frente. E hoje eu estou aqui com um convidado que vem do mundo comercial, um convidado super especial, que conhece cada canto do varejo, da execução ao ponto de venda. Ele já liderou grandes equipes e projetos nacionais e sabe que vender vai muito além da meta. É sobre pessoa, é sobre estratégia, é sobre consistência. Atualmente, ele é gerente nacional de vendas na Diageo e com passagens em outras grandes indústrias multinacionais com mais de 15 anos de experiência na área de vendas, trade marketing, merchandise. O Rodrigo também residiu 5 anos fora do Brasil e desde que retornou vem crescendo como gestor de times comerciais. Rodrigo Conte, é um prazer tê-lo aqui conosco, estou super honrada de você ter aceito o nosso convite, tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar esse teu olhar de carreira sempre à frente para todo mundo. Muito obrigada. Bom dia, Paola, um prazer estar aqui, um prazer estar falando com você e poder compartilhar um pouco da minha carreira, da minha trajetória, nessa longa jornada de vendas, né, que é sempre um desafio grande a cada dia, mas é um prazer enorme mesmo estar aqui. A gente já tinha falado bastante sobre né, esse momento, então é muito bom estar aqui para poder compartilhar com todos. E finalmente ele chegou, né? Sim. E chegou assim, ó, com tagline nova desse podcast, com cenário novo, então estamos estreando os novos episódios aí de 2025 e tem muita novidade por aí, viu? Boa. Legal, Rodrigo. Então, antes de mais nada, vamos contar para as pessoas quem que é o Rodrigo, o que que o Rodrigo faz, quem que o Rodrigo é, acima de tudo, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Rodrigo. Sim. Primeiramente, não tem como falar de mim sem falar da minha família, né? Acho que isso é muito importante, é um alicerce muito importante na carreira, na vida pessoal. Então, sou o pai do Lorenzo, de 12 anos, da Isadora, de 8, esposo da Sofia Conte, que trabalha na área de RH, então é uma parceira que suporta todo o dia a dia de vendas, a correria, aquela carreira que a gente tem intensa, né? Então tem que ter esse suporte da família. Eu tenho uma jornada aí de carreira construída em multinacionais, na área comercial, na área de trade, na área relacionadas a clientes diretamente, né? Então passando aí por uma escola de Unilever, durante um bom tempo na minha carreira, 9 anos foi a minha escola Unilever, depois passagem rápida por Café Três Corações, e agora na Diageo, numa jornada aí de quase 7 anos, construindo muita coisa boa, muita coisa nova. Acho que a gente tem esse propósito, né, de buscar o novo sempre e olhar para frente, tá buscando coisas novas para construir e para entregar um bom resultado e conectado com as pessoas. Acho que é isso que leva a gente a se motivar, né? Que legal, com certeza. E vamos contar um pouquinho para as pessoas, porque muita gente não associa o nome Diageo, que é uma super empresa, que com certeza a gente não só vê, mas consome aí bastante. Então, conta um pouquinho o que são os produtos da Diageo, conta um pouquinho dessa super empresa que você está hoje. A Diageo é uma líder global de bebidas destiladas e no Brasil não é diferente. As marcas são líderes em suas categorias e a gente tem um portfólio de whisky, vodka e gin. Então as marcas são Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, entre outras, né? Então são marcas icônicas que lideram tendências, lideram mercados e no Brasil hoje o mercado de destilados ele ainda é muito pequeno. Quando a gente compara com a cultura de cerveja. Então, tem muita pista para rodar ainda com destilado e trazer a experiência do consumidor, trazer o cliente para agregar dentro do negócio do cliente. Então, a Diageo ela tem esse portfólio para liderar isso no Brasil e lidera globalmente. Que legal, Rô. Você falou o nome de um gin super conhecido. Sim. Que eu tenho certeza que muita gente não sabe falar. Eu, com certeza, já falei várias vezes errado. Fala para nós como que fala o nome do gin. Tanqueray. Tanqueray. Yes. Tanqueray. Olha, ó, nunca mais vamos falar errado. Legal. Rodrigo, o mundo comercial é intenso e acelerado e cheio de pressão. Como que foi o início da tua carreira, quando você se deu conta que era desse jeito mesmo e você decidiu, não, é pra aí que eu vou. Como que foi esse começo com esse choque? Eu quero destacar que a minha carreira comercial, ela sempre fez parte da minha vida, né?
Foi de forma intencional que eu busquei a área comercial. Desde a minha história lá na infância, minha família tinha comércio, né? E eu ia para o comércio pequeno e gostava de vender para as pessoas, ver as pessoas felizes em poder comprar aquilo que entrega aquilo que elas precisam, né? E eu comecei a construir de forma intencional. Então eu fui para a faculdade de economia, me formei na PUC e a partir disso entrei no banco. Então fui para a área comercial bancária, então isso me tornou realmente um profissional mais robusto do ponto de vista da pressão. Então todo o aprendizado que existe em relação a essa demanda, né, da meta. Então esse mundo do comercial iniciou lá atrás, com essa minha genuinidade mesmo de buscar, né, a venda, e depois de forma intencional, né, passando pela faculdade, eu direcionei minha carreira realmente para a área comercial, e desde então nunca pensei em fazer ter outra profissão, né, fazer outra atividade. Então foi dessa forma que tudo começou. E depois, obviamente, acho que é importante citar a minha experiência internacional. Então, eu comecei no banco na área comercial e depois tomei a decisão de ir viver a experiência fora, né? Viver outras culturas, viver outras dinâmicas, mas não deixei a área de vendas e a área comercial de lado, porque quando você vai para fora, você tem que fazer algumas escolhas, mas ter uma forma de você conduzir a tua carreira, porque voltando para o Brasil, que era a intenção, você tem que dar continuidade. Então fui para fora estudar, mas lá também procurei fazer alguns trabalhos relacionados a vendas e consegui desenvolver algumas coisas lá também para poder manter, né, esse DNA de venda sempre ativo. Então também atuei lá fora com a carreira de vendas, né, fazendo pequenos trabalhos, serviços mais direcionados para prestação de serviços mesmo, mas relacionados a vendas. Então, acho que esse é o contexto aí do meu começo. Que legal. E é bacana também esse link com da faculdade de economia, né? Sim. Porque o quanto as pessoas olham, né? Você pensa em economia, vai direcionar para uma área financeira, administrativa, e não. A economia, ela te dá uma visão super ampla de negócios mesmo, né? Então, achei super interessante esse link e, ao mesmo tempo, a importância dessa base que hoje a gente tem tanta dificuldade, né? Desses profissionais que preparam essa base, porque o banco é uma grande escola, né? Em termos de processos, em termos de robustez, como você disse. Então, acho que o quanto isso te direcionou para formar o profissional que você é hoje, né? Então, é bem importante a gente olhar para essa base mesmo e preparar isso para poder olhar para frente depois, né? Sem dúvida. Que legal. Me conta uma coisa, você já passou por campo, trade, merchandise e agora lidera uma operação nacional. O que mais te marcou em cada uma dessas etapas e que decisões que você percebe que tomou e que fizeram você crescer? Sem dúvida nenhuma, essas áreas elas têm um ponto em comum, né? Que é a área relacionada ao cliente. Então, com certeza, a interação com o teu interlocutor, né? Então, eu sempre falo muito isso. Como que você enxerga e customiza a abordagem e o entendimento da dor, o entendimento do contexto do seu interlocutor. Então, nessas áreas, elas... Independente da área, ela constrói e você precisa estar muito conectado com essa direção, né? Entender o teu locutor para poder entregar aquilo que é necessário e ouvir muito, né? Acho que ouvir as pessoas, ouvir o seu interlocutor, como eu disse, é muito importante para que você possa criar os processos, tomar as decisões. E o que mais fez a diferença para crescer, eu costumo dizer que é usar o poder do não, né? Muitas vezes na área de negócio você quer fechar um negócio, mas é a hora de dizer não se comprometer, para muitas vezes buscar a consistência, porque um sim, que é a maior parte do negócio hoje em vendas, você diz sim, fecha negócios, é um ganha-ganha, é super importante e ele é prioridade, mas tem momentos que você tem que tomar a decisão de não seguir, não fechar o negócio, e isso, em todas as vezes que isso aconteceu, o negócio cresceu, eu cresci como pessoa, cresci como profissional, porque isso é a decisão que você toma para ter consistência. Então, é um não agora, para 2 sims para frente, e você ganha credibilidade, né? Eu acho que hoje o mercado, cada vez mais, ele precisa de profissionais que tenham credibilidade, que a hora que o cliente olha para você, eu gosto de você. Por quê? Porque você
na hora que não dá e não tem enrolação, né? Então, acho que essa tomada de decisão do jeito certo, na hora certa, na hora que você entende que é a hora de dizer não, para construir e ganhar consistência naquilo que você está negociando ou desenvolvendo, eu acho que foi o que mais me fez crescer e eu uso isso até hoje, com certeza, na minha carreira. Que legal, muito legal ouvir isso, Rodrigo, porque você sabe que para o empreendedor, que é o meu caso, é muito difícil você dizer o não, porque ainda mais quando você começa, né, como nós começamos aqui na Priori, sempre que você diz aquele não, você pensa, ai meu Deus, será que eu vou perder? Será que eu não vou ter mais? Então, a maturidade do negócio, a maturidade profissional, com o tempo, e daí eu faço um outro link com uma coisa que eu tenho trazido muito em mentoria para os meus mentorados, que é a importância de você construir a tua marca pessoal, construir a tua autoridade, porque isso, de certa forma, ele te empodera, assim, para que você tenha mais autoconfiança, confie realmente naquilo que você acredita e que faz sentido para aquele negócio naquele momento. Então, tudo isso são pequenas pílulas que você vai colocando e que te empoderam para você saber, não, eu estou tomando a decisão correta, porque o não é difícil mesmo no mundo dos negócios. Eu sempre me questiono o não, mas hoje, certamente, com o passar dos anos, essa maturidade fez a gente prosperar muito mais, ter muito mais negócios, né? Então, é bem legal você estar trazendo isso, porque outro ponto também, eu acho que a gente tira um pouco daquela questão do vendedor que vende tudo e que passa a conversa nas pessoas, né? A área comercial, acho que há alguns anos atrás, ela ficou muito com essa visão, né, das pessoas de uma forma geral. Então, quando a gente traz profissionais que têm esse olhar, a gente vê o quanto isso é diferencial e o quanto isso fica... Você cria a relação de parceria, né? É o que eu uso muito no meu dia a dia, eu uso com o meu time, eu uso com as pessoas que eu tenho interação, porque o cliente, ele sente a parceria, e essa é a palavra. A palavra parceria diz muito no negócio e você constrói a relação dessa forma. Perfeito. E o varejo muda o tempo todo, né? A área comercial está mudando o tempo todo. O que nunca muda na sua forma de vender e liderar equipes? Na forma de vender, saber aquilo que vai trazer o ganha-ganha, né? Acho que você conseguir capturar na área de vendas aquilo que é importante para o negócio, em primeiro lugar, né? Importante para a parceria, importante para o crescimento e desenvolvimento dos dois lados sempre, né? Do lado de quem está vendendo, do lado de quem está comprando, porque a palavra parceria, ela faz esse contexto de se desenvolver. Então, acho que você entender muito bem qual que é o DNA da empresa, qual que é o DNA, qual que é a proposta de valor do negócio e de forma customizada. Então, você customizar hoje é cada vez mais relevante para que você possa ter assertividade para fazer uma tomada de decisão baseada em dados para aquilo que você mapeou como ser decisivo para aquele negócio. Então, é muito importante esses dois pilares, né, de desenvolvimento. E, do ponto de vista de equipe, eu vejo muito o que faz a diferença é os pequenos reconhecimentos. O varejo muda, a dinâmica de vendas muda, mas as pessoas, elas são humanas e a gente precisa estar sempre cuidando desse lado humano. E liderar equipes é um papel mais desafiador que tem e você nunca está pronto, você nunca é um líder. Eu sou um líder completo. Não, você vai estar sempre se desenvolvendo, tendo experiências novas. Então, o que não muda é você reconhecer as pequenas atitudes. Não só as grandes conquistas, mas cada etapa dela. Porque o ser humano é movido a reconhecimento, a motivação, a você engajar de uma forma onde você encontre motivos que ele vai... Não, deu certo, não foi perfeito, mas eu tive aqui um ponto positivo. Destacar, sim, aquilo que foi analisado e que precisa ser melhorado para uma conquista e uma melhoria do resultado, mas não esquecer de realmente reconhecer as pequenas conquistas no dia a dia de vendas, que é uma batalha. Cada dia você ganha um pouquinho, cada dia você perde um pouquinho. Então, aquilo que você tirar de evolução positiva tem que ser reconhecido e a equipe precisa estar muito clara de que estamos no caminho e numa direção correta. E esse reconhecimento diário, ele vai alimentando o profissional de venda, sem dúvida nenhuma, e motivando para que no final entregue-se o propósito principal, que é o resultado do negócio naquele momento. A soma de várias partes, exato, né? Exato. Bem bacana. Vamos trazer um pouquinho aqui para a Priori. Vamos falar de recrutamento e dentro de área comercial.
Me conta, né, uma dor aí que eu vejo de muitos clientes meus, vamos ver se bate com o que você sente também. Mas na sua opinião hoje, o que está mais difícil na contratação de profissionais dentro de área comercial? Eu vou dividir em 2 blocos, né? Esse ponto é bem relevante porque ele é dinâmico e você lidando com pessoas, você vai ter vários perfis de profissionais que chegam numa seleção e você precisa entender qual que é o escopo da função que você precisa e para moldar definir aquele profissional, né? Então, definindo em 2 blocos. Eu entendo que tem a nova geração e a geração mais antiga aí de mercado, com mais experiência, mas menos experiência e mais ciclos de momentos, né? Então, a nova geração, eu vejo que a maior dificuldade é entender o processo, né? Hoje a gente está numa dinâmica de muita velocidade, né? Na tecnologia, e essa nova geração já vem nesse contexto que muitas vezes o profissional de mais idade ele não viveu aquilo, né? Não viveu esse contexto. E quando ela chega para uma entrevista, ela chega para um processo seletivo, ela demonstra isso, que ela quer chegar em 1 ano já mudar de função e rapidamente ela trazer resultados, né, que muitas vezes são pontuais, mas que se entende que é um destaque de velocidade. Então, essa dificuldade de entender que existe um processo, né, um começo, meio e fim de ciclos e um ciclo mínimo para você chegar, entender o negócio, colocar a tua digital, desenvolver o negócio, entregar o resultado e aí ser reconhecido por isso. Então, esse primeiro bloco, eu acho que é uma dor, assim, não uma dor, mas é um perfil que é difícil de lidar muitas vezes para fazer com que entenda que empresas são diferentes do que você vive no teu contexto de aprendizado, né? Tanto acadêmico quanto... Que leva tempo. Leva tempo, né? E a consistência, ela é importante. Porque tudo aquilo que a gente faz e depois não dá continuidade, ficou. E para você escrever uma história de sucesso, você precisa ter a consistência e fazer com que o resultado seja sustentável, né? E no outro bloco, eu separei em 2 aqui, porque tem um profissional que é um profissional já mais de mercado, já tem os seus conceitos, já tem a sua forma e as suas teses, as suas crenças. Então, trazer um profissional que tem uma experiência de mercado por um contexto de transformação e de inovação que as empresas vivem hoje, porque hoje começa de um jeito, amanhã termina de outro, a gente precisa inovar, precisa transformar, precisa buscar coisas novas. E esse profissional ele precisa estar aberto a entender o novo e, principalmente, quebrar os paradigmas, né? Trazer as crenças como referência e uma base de direção, mas não com a verdade absoluta. Porque os negócios mudam, as pessoas se relacionam de forma diferente, a gente precisa cada vez mais estar conectado com a tecnologia, como que a gente combina isso. Então, esse outro bloco de profissional, eu vejo que tem uma dificuldade, muitas vezes, de entender o novo e de se adaptar, mesmo mantendo as suas fortalezas, as suas raízes e conceitos, mas se adaptar àquilo que é novo. Acho que são esses 2 blocos que eu destaco no mundo comercial que eu vivo hoje e o que eu encontro hoje na minha carreira. E faz muito sentido isso, inclusive reverbera para outras áreas também, Sem né? dúvida. E não é à toa que a gente fala que o grande desafio hoje dos profissionais, que já, até mesmo principalmente os mais experientes, é a requalificação. É você entender que tudo aquilo que você sempre fez, você vai ter que fazer de outra maneira e você pode fazer melhor. Então, isso não é à toa que está sendo tão falado também dessa necessidade dos profissionais se requalificarem. Simplesmente entenderem o que eu preciso melhorar aqui, o que eu posso trazer para o meu dia a dia hoje, né? E quando a gente fala das gerações mais novas, fez muito sentido isso que você trouxe. Acho que essa consistência, né? E ao mesmo tempo eu trago um pouco de responsabilidade para nós mesmo, né? Porque de certa forma nós preparamos esse terreno para que essa geração chegasse. Então nós aceleramos também, nós buscamos isso. Então essa geração, ela entendeu bem o recado. E, inclusive, de questionar as coisas também, né, Rodrigo? De por que é feito assim? Por que não dá para ser feito dessa forma? Então, acho que hoje a gente vive num turbilhão, assim, que o que falta é um ponto de equilíbrio, tanto de um lado quanto de outro. Exatamente. Então, a gente tem que parar de falar em conflito geracional e a gente começar a falar de encontro geracional e entender o que a gente vai aprender com cada um desses. Não é à toa que a própria população de profissionais mais maduros crescem também, mas a gente precisa inserir essa outra geração dentro do mercado de trabalho, né? Porque as coisas precisam começar a acontecer, né? Sem dúvida. E um ponto importante com os teus comentários, que é importante falar para todos aqui, é que a minha
trajetória mostra que equipes de sucesso e de performance, elas só se fazem pelo equilíbrio e a diversidade. Então, você ter profissionais que têm um perfil, né, desse mais dinâmico, mais de velocidade, e você saber conduzir, né? Porque não é porque é um profissional da nova geração que ele não é pro negócio. Muito pelo contrário, né? Ele vai agregar muito. E o profissional que tem as suas crenças já, que é mais difícil, mais durão de você convencê-lo, mais teimoso, também é importante. E cabe ao líder, né, ao gestor de pessoas, principalmente na área comercial, buscar as competências e as fortalezas de cada lado. E, acima de tudo, criar esse mix dentro do seu time. E aí eu só reforço um outro ponto que é importante acrescentar. Como que você equilibra também os gêneros dentro desse grupo? Perfeito. Porque cada um tem seu perfil, cada um tem o seu olhar, né? O público feminino, o público masculino, o público, ele é diversificado. Então, como é que você equilibra isso, né? E também a inclusão de gêneros. Eu acho que você trazer... A gente está num mundo muito moderno hoje, muito para... que já quebrou várias barreiras, né, do preconceito e tudo mais. Então, você também ser um líder aberto a receber pessoas que têm escolhas, né, individuais e direcionadas para aquilo que é coletivo. Então, esse contexto coletivo é importante dentro de uma equipe porque ele só agrega. Perfeito. E o líder precisa equilibrar essas competências e fazer um contexto para que a equipe seja realmente de performance e cada um complemente aquilo que falta no outro. E sabe que, dentro disso que você falou, eu acho que o grande desafio também é para as próprias equipes. Que tem uma coisa que poucas pessoas falam quando a gente fala de competências, que é o respeito. Exato. Então, as pessoas não se respeitam muitas vezes, não respeitam a opinião do outro, não respeitam a individualidade do outro. Então, eu acho que esse é um grande desafio para os líderes hoje, em todas as áreas. Porque a gente, ao mesmo tempo que quer trazer a diversidade, esse encontro aqui com quem já está, é um grande desafio de você fazer com que... entender que aquele outro está fazendo diferença para aquele time naquele momento. Então, E apesar que a gente vive numa, né, evolução de relações humanas, com toda a abertura e receptividade, ainda tem... Eu vejo muitos exemplos na área comercial ainda de líderes que não querem ter trabalho. Perfeito. E liderar pessoas dá infinitamente mais trabalho do que liderar um negócio. E são as pessoas que movem o negócio. Então, eu entendo que é prioridade e precisa gastar tempo, né? Aquela ideia, e eu dou uma dica para todos, né? Bloqueia a tua agenda. Se você é um líder de uma atividade muito intensa de negócio, pega a sua agenda e bloqueia. Para quê? Para você escutar teu time, dar atenção pro teu time, porque senão o dia a dia te consome. É agenda sobre agenda, agenda marcada em cima da agenda que você já tem. Então, você olha tua agenda no dia a dia, é só reunião. Você não pode esquecer que você está com uma liderança de pessoas e que você precisa se dedicar, você precisa ter tempo para poder estar com as pessoas. Então, a blocklist, né? Bloqueia a tua lista ali de agenda para você ter o tempo para pensar, para orientar, para poder estar junto e construir junto com o time. Perfeito. Me conta... essa é bem legal. Quais foram os maiores aprendizados que você teve na rua? Lidando com o cliente, no PDV, com promotor, gerente de loja. O que você aprendeu, assim, já que em área comercial a gente sempre fala que o campo faz muita diferença, né? Viver o campo, viver o cliente. Faz total diferença. Sempre que abre uma vaga aqui que é para a área comercial, os clientes sempre pedem, né? As lideranças sempre pedem. Paulo, eu preciso de alguém que tenha vivenciado o campo, que entenda o cliente, que saiba a dor, porque aí ele vai conseguir resolver isso aqui. Então, conta para nós, o que você aprendeu na rua? Sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante da área comercial. Quando você está dentro de um contexto de negócio, seja ele qual for, seja de ponto de venda, seja de atendimento direto a grandes organizações, a grandes parceiros, a clientes, é você estar presente, né? Então, você estar presente te traz o aprendizado. Então, o que eu mais vivi em estar na rua é aprender. Se você é um profissional já com muita experiência, né, com várias definições de
de conduta estratégica, de conceitos, aquilo que você aprendeu ao longo da carreira e vai para o ponto de venda, ou vai para a rua, ou vai visitar o cliente, ou vai aonde a coisa acontece, né? Com alguns bloqueios. E esse dia a dia do campo me ensinou isso, que eu tenho que ir aberto. Tem que ir aberto a escutar, tem que ir aberto a aprender, tem que ir aberto a não levar a sua opinião como verdade única. E sim você escutar para poder entender aquilo que está acontecendo, né? Escutar as pessoas que vivem aquilo, porque você muitas vezes numa posição estratégica você não está lá onde a coisa acontece o tempo todo, então esse momento tem que ser muito aproveitado. Então a rota, né, de campo, a visita ao campo, ela é a parte mais rica do negócio, é onde você busca oportunidades, escuta quem está fazendo a coisa acontecer, entende as dificuldades do dia a dia da operação, do negócio, do contexto que você está inserido, traz para dentro e processa. Processa para criar soluções que vão levar o negócio além e facilitar o dia a dia também da operação e das pessoas, né? Então, o meu maior aprendizado é você ir aberto e sem conceitos definidos para escutar quem está fazendo, quem está no campo realizando aquela atividade, e isso mapeia todo o contexto que você precisa. Então escutar as pessoas é muito importante nesse momento. Que legal, porque sim, você vai super reativo, você já vai focado no problema, né? É isso. Não focado na solução, né? É isso. E Rodrigo, o que você trouxe de casa para o teu dia a dia de trabalho, para o teu dia a dia de time? O que você aprendeu como valor de família e que isso você leva assim para a sua vida profissional? Essa é uma pergunta bem importante, porque a gente se forma não na área comercial, na faculdade, no trabalho, mas se forma desde sempre com os seus princípios, né? Sem dúvida nenhuma, eu aprendi que de alguma forma eu preciso fazer a diferença para o contexto que eu estou. Então, sair de casa, né, com a proposta realmente de fazer a diferença, seja para uma pessoa, seja para um negócio. Então, isso é um princípio que eu sempre tive em casa, né? Então, no contexto familiar, no contexto até de relações que você vai criando, porque você vai buscando relações mais próximas que tenham essa proposta também de fazer o bem, levar a diferença, né? E também a questão que eu acho que não é menos importante, né? Que é você ser verdadeiro, né? Levar a situação para o lado da transparência, independente se você vai ter que ter uma área de conflito, e isso acontece muito, mas eu acho que essa transparência, ser verdadeiro, olhar no olho do teu cliente, da tua equipe, e levar para eles o que realmente, né, você aprendeu como princípio de verdade, de você ser prestativo e buscar estar junto, mas numa linha de transparência. Eu acho que são esses dois pontos aí para contextualizar o que move aí para a vida. Que legal. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas essa nossa primeira, essa segunda infância que a gente vive, ela é tão importante. Eu cuido tanto disso em relação ao meu filho, assim, do que a gente está ensinando para ele, como que ele está vendo as coisas, até mesmo a própria relação com o trabalho, né? Sim. De você dizer que você não está indo lá porque você está sofrendo, você está indo lá porque você gosta, porque aquilo é importante, porque as pessoas precisam de você lá. Então, acho que são valores que você aprende ali. E depois isso vai diretamente ser olhado dentro da tua carreira. Você vai ter isso no teu dia a dia. Por isso que muitas vezes tem muito choque das pessoas quando mudam para algumas empresas, né? Então, eu atendo alguns mentorados que eles têm uma dor. Eu falo, você está com choque de valor? Você entende que você está precisando fazer algo que vai contra os teus princípios, contra o que você sempre aprendeu? É óbvio que você vai estar desmotivado. Então, essa importância de olhar e não ficar endeusando, muitas vezes, o mundo corporativo e algumas organizações, para entender realmente o que eu vou encontrar lá. Eu me identifico com a forma, com os valores dessa organização. Então, isso é bem fundamental. Não tem um jeito certo de fazer a coisa errada, né? Não tem, exatamente. E, Rodrigo, com o avanço da tecnologia, o que você entende como os principais impactos que a área comercial, né, vem sofrendo relacionado ao comportamento do consumidor? Bom, o consumidor é o target, né? É a meta, é o objetivo de toda
área comercial, porque sempre tem alguém para consumir, né? Seja serviço, seja produto, seja, enfim, você sempre tem um produto para trazer a solução para aquele problema, né? Então, com a tecnologia, a área comercial especificamente, ela tem que estar cada vez mais adaptada a ter velocidade nas informações, porque hoje o que faz diferença e ainda tem bastante oportunidade de se usar no mercado é a tomada de decisão baseada em dados. Né? Não só para profissionais de vendas, mas para empresas. Então, a tecnologia ela tem que ser utilizada de uma forma onde ela traga benefícios para a velocidade na tomada de decisão, porque hoje, com a inteligência artificial, você tem muita informação num piscar de olhos. Como que você usa essa informação para processar esse processamento desses dados para tomar a decisão? E eu quero destacar algo muito importante, que a tecnologia nos ajuda a fortalecer nas relações que a gente tem no nosso dia a dia, com as pessoas, com o negócio, com o parceiro, com o cliente, na relação interpessoal que a gente constrói na nossa carreira, que é o poder da influência. Eu vejo que a tecnologia ela vem como uma locomotiva para você, como ser humano, usar ela, né? De uma forma proativa nessa análise dos dados muito rápido, tomada de decisão para influenciar aquele interlocutor, aquela pessoa que você está conectando. Né? E influenciar é você muitas vezes criar um contexto para discordar, mas concordando. Né? Então, você pegar naquela conversa, naquela negociação, é algo que é incomum. Que é comum, né? Então, aquilo que é comum. Ter alguma coisa na negociação, tá negociando com a Paola fala alguma coisa, opa, ali ela tem é o ponto dela. Traz aquilo como positivo e leva pro lado da influência. Então, influenciar. Coloca teu ponto de vista, mas destacando e não discordando diretamente. A discordância, ela causa diretamente um bloqueio da outra parte, né? Então, a tecnologia, ela vai ajudar, na minha visão, sempre nessa avalanche de velocidade que a gente tem de dados e como que eu uso isso para continuar influenciando as pessoas, porque a área comercial é isso. Usar a tecnologia, a informação e manter as relações com as pessoas para influenciar aquilo que tem como objetivo ou que é melhor para as duas partes, né? Perfeito. E inclusive, né, Rodrigo, essa questão dos dados, a gente nunca fez tantas vagas, seja para a área comercial, seja para logística, supply de uma forma geral, para a própria engenharia. A gente nunca fez tantas posições onde muitas vezes se abre mão da experiência para buscar alguém de dados. Sim. Para que essa pessoa ela traga informações para o negócio, para embasar aquela tomada de decisão. Até mesmo em RH, num summit que eu fui no ano passado, foi bem interessante porque eles trouxeram a questão dos benefícios, né? Quantas empresas que estão lá com vários benefícios que, de certa forma, é um valor que a empresa dispõe, mas benefícios que não fazem sentido para o colaborador. Aí vem os dados para dizer, vamos ler, vamos escutar as pessoas, o que os dados estão dizendo? Que a gente precisa ter esse, é isso. Porque não adianta você ter um benefício de academia para a pessoa que está lá trabalhando em vários turnos, que não consegue aquele horário. É muito melhor você olhar os dados para fazer uma estratégia diferente. Então, acho que os dados é fundamental. E vem a própria inteligência artificial para você argumentar também. Porque hoje você, interagindo com a inteligência artificial, você consegue criar argumentações, tanto baseadas em dados, mas também no perfil do teu cliente. Né? Até oportunamente, ontem eu participei de uma palestra de inteligência artificial e colocando os dois contextos claros para resumir aqui, né? Que é a generalista, que é os sites GPT e tudo mais, e a hiperpersonalizada, que é exatamente o que você falou. E acho que conectando com a tecnologia, eu não preciso, como profissional, olhar cada cliente com uma planilha de Excel. Eu uso a inteligência artificial ou uso a tecnologia de alguma forma para hiperpersonalizar. Eu saio do generalista, né, que é algo que você coloca lá uma direção para a inteligência artificial e ela te dá as respostas, e eu vou para uma eficiência hiper
hiperpersonalização, que foi o termo que foi usado, que é aquilo que customiza, né? Então, você sabe o que aquele cliente gosta por uma questão de algoritmo, uma questão de hipótese, uma questão de análise Tendências de de dados, comportamento. né? E então você customiza. Você tendo esses dados hiper customizados através de uma tecnologia, você tem que entrar com a parte humana, a parte de desenvolvimento do negócio em si, baseado nessa hiper personalização, conhecendo realmente aquilo que o teu cliente, né, o outro lado lá quer receber, espera como solução, né? Então, esse ponto como utilizar, e isso é o futuro, né? A gente já está vivendo ele, mas isso só vai ganhar intensidade porque a gente vive numa dinâmica de triplicar, quadriplicar a velocidade da tecnologia, né? Adorei esse termo, hiperpersonalização. Adorei. Vamos lá. Vender também é principalmente se comunicar. Qual foi a melhor estratégia, pitch de vendas mesmo, ou decisão que você tomou ou acompanhou no mercado relacionado à área comercial? Acho que esse ponto ele é bem amplo, né? Porque você tem que, eu costumo dizer, você tem que se adaptar no contexto. Então, dentro do contexto, você cria, se você vai, deixa mais aberto, né, ou menos aberto às respostas, como que você conduz. Mas, sem dúvida nenhuma, um ponto importante nessa relação, né, nessa condução da área comercial, é você ter muita objetividade naquilo que o contexto precisa, né? Então, você ser objetivo é muito importante para você deixar claro numa reunião, numa condução de negócios, porque é fácil de desvirtuar, né? É fácil de pegar, você está numa pista e você pegar caminhos e colocar. E isso é um contexto, né? Então, você trazer sempre para o objetivo. Nós estamos aqui por quê? Nós viemos aqui só para apertar a mão e fazer relação comercial? Vamos entender como é que isso se torna objetivo e produtivo. Então, essa objetividade, focado naquele contexto que você entende que é o objetivo daquela conversa, daquele momento, acho que é o mais importante para você criar essa forma de conduzir comercialmente ou relacionalmente a esse ponto. Legal. E tem alguma frase ou livro que você leva assim para a tua vida? Eu vejo que você posta várias frases assim no teu Instagram. Eu acho que a gente se motiva escutando os outros também, né? E aprende muito escutando os outros, né? E vendo e entendendo. Acho que você se cercar sempre de pessoas e de fontes de conteúdo que te tragam complementariedade, né? Te completam, te levam a ser melhor, é sempre importante. Eu tenho uma frase muito emblemática assim para mim, que é uma frase de um treinador de basquete americano chamado Bob Knight. Quem cita essa frase no seu livro é o Bernardinho, né? Uma referência para quem não conhece o Bernardinho, né? É uma referência aí no nosso campeonatos mundiais e olímpicos, esportista e líder e conquista, né? Acho que é algo que ele sempre teve na carreira dele, então é um exemplo. Ele cita isso no livro dele, né? Então, você precisa ter vontade de se preparar mais do que a vontade de vencer. Uau, né? adorei. Porque você tem que construir isso de uma forma preliminar, por quê? E continuando essa frase, né? Você se preparando com vontade mais do que você tem de vencer, você consegue a conquista, porque ela faz parte final do processo, né? Então, essa vontade ela tem que sempre existir. Então, eu citaria essa frase do treinador americano, do Bob Knight, que foi citada aí pelo Bernardinho. Adorei. Essa vai virar post. Boa. Já foi meu, né? Algumas vezes. E quero destacar um livro que, entre alguns que já passaram pela minha vida, mas destacar o meu livro que eu estou lendo hoje, que é um livro que desenvolve não só as competências e as habilidades para você refletir sobre elas no lado profissional, mas também pessoal, né? Que é o livro do Steven Barth, que é o Diário de um CEO. É um livro... o Steven Barth, ele tem um podcast, é o número 1
né, do podcast na Europa. Então, na Inglaterra, enfim, ele é em inglês. E esse podcast é muito legal também. E esse livro, ele traz esse contexto, né? Por toda a experiência que a gente tem no dia a dia, como que a gente conduz, né? Cada momento que a gente constrói. E ele traz muito esse contexto de a maneira como você tem que lidar com diferentes situações. Então, eu queria destacar O Diário do CEO, que é um livro que eu estou lendo agora, que vale muito a pena para você, não só para a vida profissional, como pessoal também. Que legal, Rodrigo, que bacana. Rodrigo, a nossa última pergunta e clássica, né, que resume tudo isso que você construiu até aqui por que, Rodrigo, você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu costumo dizer, eu levanto cada dia de manhã e reflito, agradeço e penso, faz sentido, né? Qual que é a minha direção? Então, no dia a dia, eu faço o que eu faço porque eu tenho realmente a direção de que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas, eu estou construindo algo que, para a empresa que eu trabalho, para os negócios que eu toco, para mim, para minha família, me motiva a entrar na área comercial porque é onde eu sempre, intencionalmente, como eu disse lá no início, né, eu busquei estar. Então, nessa construção de carreira e sempre olhando para frente, né, eu costumo dizer, não adianta querer ficar ali remoendo aquilo que já passou ou aconteceu de errado. Então, isso me motiva muito, que é olhar para frente. É um novo dia, coisas novas vão acontecer. E eu costumo dizer, né, você dorme com um problema e se você mentalizar, você acorda com a solução. Então, eu acho que você ter essa visão de algo novo e de perspectiva de melhoria, olhando para frente, te motiva e te leva a inspirar até as pessoas, né, que estão ao teu redor, porque você não se inspira porque você é um líder, você inspira porque às vezes você está olhando para a pessoa e está dizendo para ela, tem um ponto aí que você não está enxergando. Uhum. Olha de uma forma diferente, sai um pouquinho do contexto. Então, esse contexto aí, essa dinâmica que me motiva e me leva a fazer o que eu faço. Que legal, Rodrigo. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi super legal te ouvir. Acho que você trouxe vários insights e mostrou, sim, que você é um profissional que leva a carreira sempre à frente, com esse olhar, com esse preparo, com todas essas atitudes que você teve com bastante intencionalidade. Muito obrigada. Um prazer. E se tiver uma próxima, estou pronto para ela, hein? Vamos falar. Certeza. Obrigado, com certeza. Viu? Obrigada. Valeu. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Obrigada.